gráfico, montar e conhecer, né? O gráfico de mudança de estado físico, mudança de fase, tá? Então, primeiro eu vou mostrar o gráfico para substâncias puras. Qual é o aspecto dele, né? O ponto de ebulição e difusão sempre vão ser constantes, vão ser representados no nosso gráfico. Então, a gente tem aqui, ó, uma reta, né? Plano cartesiano, né? Eixo Y, eixo X. Aqui em cima a gente registra a nossa temperatura. Aqui embaixo, tempo. Então, a temperatura em função do tempo. Para a gente fazer, aqui a gente está mostrando da água, né? Então, a água, quando ela está abaixo de 0 graus Celsius, ela está em qual estado físico? Estado sólido, certo? É gelo. Então, conforme a gente vai aquecendo, quando a gente chega a 0 graus Celsius, o que acontece? Ela começa a derreter, passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui, nesse patamar, a gente tem a nossa temperatura de fusão, certo? 0 graus Celsius. E a gente tem a coexistência de dois estados físicos, que são sólido e líquido. Beleza? A gente continua aquecendo essa nossa substância, né? Acabou a fusão, a gente só tem estado líquido. E continua aquecendo. Continua aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aqui, nesse trecho, a gente só tem estado líquido. Beleza? Chegou numa determinada temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, tá? O ponto de ebulição. Então, a gente vai ter a água líquida e a água no estado de vapor, estado gasoso, tá? Então, sólido, líquido e gasoso, beleza? Aqui tem a coexistência dos dois estados. Acabou a nossa ebulição, a gente só vai ter a água no estado de vapor. Tranquilo? Estado gasoso, tá? Esse gráfico é o gráfico para a água. Todas as outras substâncias podem ter cada uma um gráfico para si próprias. Vai depender do nosso ponto de ebulição e de fusão, tá? Então, uma coisa que é importante observar é que temperatura de fusão e temperatura de ebulição para substâncias que são puras sempre vão ter esses patamares aqui constantes, tá? Sempre vai ser uma reta, beleza? E para substâncias que não são puras, né? Que são misturas, nesse caso, o ponto de ebulição e de fusão, eles podem ser variáveis, tá? O gráfico vai ter uma outra característica. Os patamares não vão ser mais constantes. A reta vai estar um pouquinho mais inclinada, beleza? Então aqui, ó, você tem o final, o início, né, e o final da ebulição, então, da fusão. Então seria uma faixa de fusão. Para a ebulição a mesma coisa. O início aqui só termina na outra ponta. Então também, novamente, uma faixa de ebulição, tá? Isso que é uma mistura comum. A gente tem dois casos particulares, né, dois casos especiais de misturas. O primeiro caso são as misturas eutéticas. Eutéticas, a fusão sempre vai ser constante, enquanto a ebulição vai estar ali num intervalo de temperatura. Beleza? As azeotrópicas é o contrário, né? A fusão vai estar dentro do intervalo, vai ser variável, e a ebulição vai ser constante, tá? A maneira que eu fiz para decorar foi a seguinte: eutéticas, no alfabeto, o que vem depois da letra E? F. Então, fusão. Fusão é constante. Se a fusão é constante, então a ebulição tem que ser variável. Beleza? E as azeotrópicas eu sei que é o contrário. Bom, facilitou para mim. Isso é para vocês. Vocês podem buscar outros métodos, tá? Agora a gente vem... a gente já falou das misturas, né? Então agora a gente vai falar como a gente faz para separar essas misturas, certo? Então vamos apresentar alguns métodos de separação de misturas. Então o primeiro método aqui, que todo mundo já deve ter feito em casa, né? Uma filtração. É super comum quando a gente vai fazer café, né?
Então, no laboratório, a gente tem essa aparelhagem bem simples. A gente tem um funil de vidro, né? E esse funil está com papel de filtro, igual aquele coador de café, né? Um recipiente para a gente coletar e a nossa mistura aqui, né? Tem gente que gosta de jogar o pó na água, né, do café antes de filtrar, né? Então, aí seria a mistura da água com pó de café. Você joga aqui, as partículas sólidas vão ficar retidas em papel de filtro, aqui no funil, e o seu líquido vai ser coletado no recipiente lá embaixo. Tranquilo? Outro método de separação é a decantação, né? A decantação, a gente usa esse equipamento, funil de bromo, esse aqui, ó, esse azulzinho, que está com um líquidozinho amarelo, tá? Esse funil de decantação tem uma torneirinha aqui no cantinho. Essa torneirinha ela serve para a gente abrir justamente e fazer um dos líquidos da nossa mistura descer, né, pelo caninho aqui. Beleza? Então a gente tem a mistura ali de água e óleo, por exemplo. A gente coloca dentro desse recipiente, abre a torneirinha, coleta o primeiro líquido, né? No caso aqui a água. Quando toda a água descer, a gente fecha a torneirinha, troca o recipiente e a gente consegue coletar o nosso óleo. Outro método de separação de misturas é a destilação simples, que a gente emprega no laboratório, né? Ela consiste em você utilizar o pão de ebulição das substâncias, tá? Então a gente tem essa aparelhagem aqui, tem uma fonte de aquecimento, tem um balão, né, onde a gente coloca a nossa substância, um balão de vidro, balão de destilação, o nome que a gente usa. A gente coloca a nossa mistura. Aqui tem o termômetro, justamente para a gente aferir essa temperatura de ebulição. Quando a substância ebulir, né, passar do estado líquido para o estado gasoso, esse vapor ele vai bater aqui nesse recipiente. Esse recipiente aqui, ele se chama um condensador. O que acontece nesse condensador? Vocês podem perceber que ele é oco, né? E a parte de dentro, o vapor, não tem contato com o que está do lado de fora. Aqui entra água e sai água por aqui. É como se fosse um sistema de refrigeração. Então, o vapor da água encontra o vapor, né, da substância que evaporou, encontra essa superfície aqui refrigerada e vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Vai condensar, certo? E vai cair num outro recipiente. Isso daí é a destilação simples. Serve tanto para a gente separar uma mistura de água com sal, de sólido em líquido, ou uma mistura de líquidos em líquidos, tá? Mas a mais apropriada para misturas de líquidos em líquidos é a destilação fracionada, certo? Então vamos lá, destilação fracionada, a diferença dela para simples é justamente essa coluna aqui, né? Esse vidrinho a mais, que aqui não tem. Vocês podem perceber, tem o termômetro, mas tem essa coluna, que a gente chama de coluna de fracionamento. Para que ela serve? Ela tem diferentes temperaturas aqui dentro. Então ela ajuda a tornar a nossa substância, né, que vai evaporar, mais pura. O restante do princípio é o mesmo da destilação simples, tá? A gente também tem o termômetro para aferir as temperaturas, é o mesmo mecanismo, tá bom? Mas essa aqui separa com mais eficiência misturas de líquidos em líquidos, tá? A destilação fracionada, ela também é empregada no refino do petróleo, né? Lá na Reduc, eles usam uma torre de fracionamento, né? Que você tem um sistema, né? Um local de armazenamento desse petróleo, onde você tem a bomba, né? Ele passa pela fornalha e aí vem a parte da torre, né? Essa torre, ela tem diferentes temperaturas ao longo dela. Então, cada fração do petróleo vai ser obtida, né, em cada prato desse aqui que a gente chama. Beleza? Então, falou de petróleo, né, uma mistura homogênea, a gente vai separar por destilação fracionada. Evaporação. Acho que a maioria das pessoas já foram na região dos lagos, né, aqui no Rio, a gente costuma ir muito.
E quando a gente está chegando nas cidades, a gente vê uns morrinhos brancos, né? Aqueles morrinhos brancos, parecidos com esse aqui, nada mais são que sal. Como é que eles fazem, né, para obter aquele sal? Eles utilizam método de evaporação, tá? Método de separação de misturas. Então eles pegam a água do mar, represam nesses tanques aqui e esperam a água evaporar. Quando a água evaporar, o que vai restar no fundo do recipiente é o sal, com algumas impurezas, claro, mas aí a gente consegue, né, fazer essa separação dessas impurezas na indústria, quando ele vai para o refino, tá? Outro método de separação seria a catação. Catação a gente faz direto em casa. Quem costuma ir para a cozinha, né? Quando você vai cozinhar o feijão, antes de cozinhar você tem que escolher, não é? Então você está realizando uma catação. Você está separando as partículas que prestam das que não prestam. Separando o feijão das impurezas, certo? Geralmente vem pedra, vem milho, ervilha, uma infinidade de coisas, tá? Então a gente está realizando uma catação quando a gente faz esse procedimento. Levigação. Levigação, ela lembra muito garimpo, né? Quem já viu alguma imagem de alguém no garimpo, você vai observar que o cara sempre está segurando uma espécie de peneira, né? E sempre tem água ali no meio. Então o que vai acontecer? Você tem a mistura dentro do seu recipiente, dentro da sua peneira, a água vai passar ali e vai levar embora todas as partículas que são menores. E assim só vai restar as partículas de importância, né? Que você tem interesse. Quando eles estão fazendo lá, procurando as pepitas de ouro, né? Eles fazem isso. O que é terra, né? As partículas que são menores, elas vão sendo levadas junto com a água. Então a diferença da levigação para a peneiração, por exemplo, é o emprego da água, tá? Você usa uma peneira e a água corrente. Outro método de separação, separação magnética. O próprio nome já diz magnético, a gente usa um ímã, né? Para separar justamente. Aqui a gente tem uma mistura de enxofre sólido com uma limalha de ferro. Seria aquela poeirinha que um bombril que a gente usa em casa de sol, né? Como é que a gente faz para separar? A gente pega um ímã e o ímã vai atrair todo aquele material ferroso, certo? Seria o caso da gente encontrar uma agulha no palheiro, né? Uma agulha fininha, parecida com a palha. Como é que a gente encontra? A gente pega um ímã, passa ali na sua mistura e você consegue encontrar a sua agulha, tá? A peneiração, né? Ela é muito parecida com a levigação, somente no emprego da peneira, tá? No caso da peneiração, a gente não emprega água corrente, tá? Todo mundo já viu alguém peneirando alguma coisa. Na cozinha a gente faz, o pedreiro, quando ele tá lá fazendo a massa, né, da obra, ele precisa peneirar a areia para não ficar com partículas que não são de interesse, para estragar a massa, né? E essa peneiração você pode fazer de acordo com o tamanho da partícula que você quer. Quanto mais fininha você quiser a sua mistura, né, mais fino seria ela, tá? Outro método, centrifugação. Centrifugação, a gente vai usar uma centrífuga. A máquina de lavar que vocês têm em casa, né, a gente tem uma centrífuga. Quando ela termina de lavar a roupa, ela centrífuga, né? O que acontece? A gente coloca a mistura, né, de sólidos em líquidos aqui dentro desses tubinhos. Essa centrífuga vai girar bastante até que as partículas sólidas se depositem no fundo e as partículas líquidas, a parte líquida, né, fique acima, certo? Você consegue separar. Ela é muito empregada quando a gente vai fazer exame de sangue, né? Eles precisam separar as partículas, a parte sólida da parte líquida para fazer as análises. Então eles usam uma centrífuga, parecida com essa aqui. Ela tem uma tampa, a gente fecha e lá ocorre o processo. Beleza? Flotação. Flotação é quando você tem uma mistura de areia e serragem. Serragem é aquela poeirinha de madeira, né? Como é que você faz para separar isso? Você pode adicionar um líquido
que tenha uma densidade intermediária que faça um deles flutuarem, tá? No caso aqui a gente adicionou a água, que acontece com a serragem, ela sobe, fica na parte de cima do recipiente, enquanto a areia fica lá no fundo do nosso recipiente. Tranquilo? Então, flotação, flutuar, tá? Flutuação. Outro método, dissolução fracionada. Na dissolução fracionada, seria o caso de você ter uma mistura de sal e areia. Como é que a gente faz para separar uma mistura de sal e areia? O sal é muito fininho, né? A areia igualmente. Então a gente pode encontrar um líquido onde o sal ou a areia sejam solúveis para a gente separar. Então aqui no caso, né, dessa minha mistura, eu adicionei a água. O que acontece? A areia vai ficar depositada no fundo, enquanto o sal vai ser dissolvido na água, beleza? Depois eu posso separar os dois, né? Tiro a areia e fico a minha solução de água e sal. Eu emprego a filtração e depois um outro método de separação. Pode ser evaporação, pode ser uma destilação, para poder obter o meu sal novamente, tá? As transformações da matéria, né? As transformações da matéria, elas podem ser físicas ou químicas, tá? O que significa isso? O que são as transformações físicas? As físicas, elas vão envolver mudança de estado físico, tá? Da aparência, se é sólido para o líquido, tá? Por exemplo, uma folha de papel. Se eu pegar a folha de papel e amassar, o que vai acontecer com ela? Vai deixar de ser papel? Não vai deixar de ser papel, certo? Então não só mudei a característica física dela, tá? Aqui, a água passando do estado líquido pro gasoso. Ela deixa de ser água quando passa para o estado gasoso? Não deixa, continua sendo água, só que em forma de vapor, beleza? Não tem transformação na matéria. Agora, na transformação química, a gente vai mudar a substância completamente, tá? No caso do papel, aqui eu amassei, era físico. Aqui eu estou queimando, uma folha de papel queimando. Quando a gente queima, não deixa de ser papel, vira outras substâncias. Fuligem, vira CO2, né? Beleza? Aqui um outro exemplo, a formação de ferrugem, né? A ferrugem é uma transformação química, tá? Você não tem mais o ferro no estado sólido, você tem o óxido de ferro, que é uma outra substância completamente diferente. E isso é evidenciado pela coloração, né? De ferrugem, justamente. Então, nas transformações químicas, a gente tem reações químicas acontecendo. Você tem transformação da matéria. Deixa de ser o que era antes e passa a ser uma nova substância. Beleza? A alotropia é o nosso último tópico aqui. E é o fenômeno no qual alguns elementos químicos podem formar substâncias químicas diferentes, tá? Pelo mesmo elemento químico. Então a gente chama essas substâncias de alótropos. Vocês já devem conhecer alguns, já ouviram falar, com certeza, do carbono, grafite e diamante, né? Como é que é o diamante? O diamante, ele é muito duro, é precioso, inclusive, serve para a gente cortar vidro, ou seja, ele é muito duro, muito resistente. Por outro lado, o grafite, ele é muito quebradiço, a gente usa para rabiscar, né? Se você pegar ele na mão, você tem que pegar um pedaço de grafite com muito cuidado para você não quebrar, você vai colocar lá no lapiseiro, né? Um sufoco. Os dois são formados por átomos de carbono, mas eles possuem características completamente distintas, tá? Eles são alótropos também. A gente tem outros alótropos do carbono, tem o grafeno, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem o grafeno, tem o fulereno e outros mais, tá? Nanotubos de carbono e só esses, que eu me lembro agora. Esses são os do carbono. O oxigênio ele também forma alguns alótropos, né? A gente tem o O2, que é o gás que a gente respira, gás oxigênio, e o O3, que é o ozônio,
né, que fica lá na camada de ozônio, ele é altamente tóxico pra gente. Tá? Então, duas substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, mas que têm propriedades completamente distintas. A gente tem outros halótopos, né? Tem os halótopos do fósforo, por exemplo, tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo vermelho é aquele que a gente encontra na caixinha de fósforo, né? Na lateral, aquele lá é o fósforo vermelho. O branco, ele é altamente reativo. Qualquer pontinha assim que entrar em contato com o ar, ela pode pegar fogo com muita violência, né? Reagir violentamente com o ar. Então é altamente inflamável, né? Aí você vê características distintas de novo. E também o enxofre rômbico e o monoclínico, tá? Então é isso, eu espero que vocês estudem bastante, tenham aproveitado essa aula. E agora é só vocês fazerem esses exercícios, tá? Qualquer coisa, estou à disposição para vocês tirarem dúvidas. Valeu!